Maria é alguém que nós precisamos olhar para ela e ver quais são os princípios da sua vida para aplicar na minha vida. Temos que olhar para ela com cuidado e aprender os princípios. Nessa manhã eu quero gastar um tempinho vendo alguns princípios. A primeira coisa que nós lemos aí no texto, e nós vamos ler Lucas capítulo 1, versículo 26. Diz assim: no sexto mês foi o anjo Gabriel enviado por Deus para uma cidade da Galiléia, chamada Nazaré, a uma virgem desposada com um certo homem da casa de Davi, cujo nome era José. A virgem se chamava Maria. Entrando o anjo, aonde ela estava, disse: alegra-te, muito favorecida, o Senhor é contigo. É o anjo dizendo. E o anjo está dizendo da parte de Deus, é uma mensagem de Deus trazida pela boca do anjo Gabriel para Maria. E qual é a mensagem? Alegra-te, muito favorecida. O que isso significa? Se você continua lendo aí, você vai ver qual que é o motivo. Qual que é o motivo da alegria que ela devia ter? Veja aí o versículo 28. Alegra-te, muito favorecido, o Senhor é contigo. Ela, ao ouvir essas palavras, se perturbou e se pôs a pensar no que significaria. Mas o anjo lhe disse: não temas, porque achastes graça diante de Deus. Diga comigo: porque achastes graça diante de Deus. Presta atenção na palavra que você disse. Pois já achastes. Quem é a pessoa que acha? Só pode achar se estiver procurando. Então Maria era uma pessoa que constantemente procurava a graça. E sabe, a palavra diz: buscai e achareis. Pedi e ser-vos-á dado. Então por isso que Maria achou graça diante de Deus. Porque ela estava procurando graça. Agora, quando nós pensamos em Maria e pensamos em nós, o quanto é que nós temos procurado a graça? Às vezes nós procuramos muita coisa. E procuramos seriamente muita coisa. Mas o quanto nós procuramos a graça? E às vezes nós reclamamos. Ah, Senhor, por que o Senhor não me abençoa? Ah, Senhor, porque não achou a graça. A graça está aí, mas você precisa de achar. Por que você precisa de achar a graça? Porque a parte de Deus já foi feita. Mas essa parte de tomar posse é comigo e é com você. Nós temos que achar. Depende da nossa decisão. Depende da nossa orientação. Depende do nosso posicionamento. Então nós achamos graça. Então, o primeiro motivo é que ela achou graça diante de Deus. E depois tem um outro motivo. Alegra-te, muito favorecida, porque o Senhor é contigo. Agora presta atenção. O Senhor é com todos nós. Gente, o Senhor é com você, porque Ele já deu Jesus para morrer por você. O Senhor era com Maria, porque Jesus, o filho dela, que estava para nascer, não tinha nascido ainda, um dia ia morrer por ela. Vocês sabiam? Quando você lê o canto de Maria, que está mais para frente, veja, por exemplo, o que o cântico de Maria diz. Que coisa tremenda. Então disse Maria: minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegrou em Deus, meu Salvador. Quem era o Salvador de Maria? Quem era o que foi Salvador? O Pai, o Filho ou o Espírito Santo? O Filho, aquele que nasceu dela. Então ela estava dizendo: meu filho é o meu Salvador. Gente, isso se chama revelação. Entendimento da palavra, iluminação da mente para entender que ela era salva pelo próprio Filho. Ela diz: eu tive alegria em Deus, o meu Salvador. O meu Salvador. É muito interessante isso. Muito interessante isso. Porque o motivo da alegria, o Senhor é contigo. Porque Deus é o teu Salvador. Deus é o teu Salvador. Agora presta atenção. Se o Senhor é comigo, como era com Maria, se Deus é o meu Salvador, como era de Maria, então por que nós não achamos graça? Porque nós não fazemos o que diz na Bíblia: buscai e achareis, pedi e se vos há dado, batei e abrir-se-vos-á. Quando nós fazemos essas coisas, nós nos posicionamos e encontramos a graça. E encontramos a graça. E foi isso que Maria fez. Agora veja,
Se não é verdade que ela é um dos melhores exemplos para mim e para você. Maria é um tremendo exemplo, nós precisamos olhar na vida dela e aprender com ela. Então, o motivo da alegria, achou graça, o Senhor era com ela. E como foi que ela encontrou favor? Aí é o segredo. Às vezes a gente pergunta assim, tem muita gente que pergunta para mim, pastor, como é que eu acho o favor de Deus? Como é que eu encontro o favor de Deus? Pois bem, é só você olhar como Maria encontrou. Aí está a receita. Por isso ela é um bom exemplo para mim e para você. Veja só o que diz no versículo 29. Diz assim, ela, porém, ao ouvir esta palavra, perturbou-se e pôs a pensar no que significaria a saudação. Aí está muitas vezes a grande diferença de Maria e eu, de Maria e você. Nós ouvimos a palavra de Deus, mas nós não nos colocamos a pensar no que isso significa. Nós não meditamos na palavra que ouvimos. A palavra entra por aqui e sai por aqui. E não para nada no coração por falta de meditação. Meditação é a palavra entrar na tua mente. A palavra meditação é uma palavra que vem do processo que o boi faz quando pasta. O boi pasta, ele vai primeiro num estômago que o boi tem. Ele tem 2 estômagos. O primeiro, aonde vai o pasto, a grama, se chama rumen. Daí do rumen ele volta para a boca e o boi fica ruminando. E aí então ele engole. Nós não ruminamos a palavra de Deus. Nós não meditamos, e essa é a raiz da palavra meditação. Nós não meditamos na palavra de Deus. Nós não deixamos ela entrar no coração e não trazemos de novo para a nossa mente. E ficamos meditando. O que está dizendo aqui sobre Maria? Que ela meditava. Ela se pôs a meditar, a pensar no que significaria. Então ela pensou, caramba, o que esse anjo está querendo dizer comigo? O que essa saudação? Agora, veja bem, a intimidade da Maria pode ser vista aí. Porque, como você pensa que é um anjo? Um anjo é um ser glorioso. Te imagine o que você faria se aparecesse um anjo agora na tua frente. Talvez saía no carreirão, né? Saía correndo. Levava um susto. Parece que Maria estava habituada a ver os anjos. Porque o anjo apareceu para ela e não aconteceu nada. O anjo falou com ela e ela não ficou impressionada com a presença do anjo, com a aparência do anjo. Mas ela se focou na palavra que o anjo estava trazendo de Deus para ela. Às vezes nós ficamos impressionados com muita coisa que não é para impressionar e perdemos o que realmente nós temos que focar. Então ela focou na palavra, não na aparência. Talvez era um anjo brilhante, de luz, ela não se focou nisso nada. Mas ela ficou pensando, ela pôs a meditar. E sabe por que ela achou graça? Primeiro, porque ela se pôs a meditar. Segunda coisa, veja o que ela diz aí. Maria turbou-se muito. No versículo 30, o anjo diz para ela, não temas. Esse turbou-se muito significa temor. Temor entrou no coração dela quando ela ouviu a palavra. Por isso Maria achou graça. Deixa eu perguntar, o que acontece com você quando você ouve a palavra? Entra temor no teu coração? Você ouve a palavra e fala, Jesus. Há vários textos na Bíblia que mostram que quando pessoas ouviram a palavra, entrou temor no coração deles. Por exemplo, aquele texto do Jonas que foi pregar para Nínive, e ele saiu, a cidade de Nínive muito grande, demorava vários dias para cruzar a cidade caminhando, imagina o tamanho dessa cidade. Ele ia pregando e dizendo, em 40 dias Nínive vai ser subvertida, Nínive vai ser destruída. Ele ia caminhando e caminhando, e o pessoal ouvindo, e a Bíblia nos diz que entrou um temor quando eles ouviram. E eles então se vestiram de roupa de saco. Até os animais eles puseram. E puseram cinza. Sabe, roupa de saco e cinza significa humilhação. A humilhação verdadeira, que vem do temor. Nínive temeu. Mas nós vivemos ouvindo a palavra. Vivemos ouvindo a palavra. E a palavra de Deus, às vezes, sendo falada, é a mesma coisa que o nosso cachorrinho latindo.
Não faz efeito nenhum, não causa temor. Não causa temor. Então, como é que Maria achou graça? Primeiro, quando ela ouviu a palavra de Deus, ela teve temor. Segundo lugar, quando ela ouviu a palavra de Deus, ela meditou na palavra. Meditou na palavra. Agora aí vem uma coisa tremenda para você. Maria meditou na palavra, mas ela não conseguiu entender a palavra. Muitas vezes, nós meditamos na palavra e nós não conseguimos entender a palavra. Mas se a palavra trouxer temor no nosso coração, a palavra vai trazer também revelação para o nosso coração. Então a Maria ficou cheia de temor, tanto que o anjo teve que acalmar ela. Falou: Maria, calma, 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 calma. Não te assuste, não temas. Não é uma palavra de juízo contra você, porque ela temia o Senhor. Falou: que palavra é essa? E aí veja só o que acontece. O conteúdo da palavra que ela ouviu era um conteúdo que tinha a ver com o seu destino. Às vezes nós pensamos assim: ah, Senhor, o pastor lá sabe o destino dele, eu sei o meu destino. Se você perguntar para mim, eu te conto. Agora, se eu já entrei em todo o meu destino, aí já é um outro papo. Não pergunta para mim que eu não te conto. Porque na verdade ainda não. Mas que eu estou consciente que eu quero entrar, eu quero. Eu quero entrar no meu destino. Então essa palavra que o anjo estava trazendo para Maria, era uma palavra que tinha a ver com o destino dela. Com o destino dela. Agora veja bem, você não vai ter o mesmo destino de Maria. Mas Deus, quando pensou em você, fez a mesma coisa que quando pensou em Maria. Deu um destino para você. E sabe, não é qualquer destino. É um destino do coração dele. É um destino no qual, se você entrar, o propósito para o qual você foi criado, para o qual você foi criada, vai se cumprir na tua vida. Se eu fizer essa pergunta para você, quanto do propósito de Deus, para o qual Deus criou você, está se cumprindo na tua vida? Hã? Eu não sei, mas às vezes, não posso julgar você, e não estou julgando, mas o que você vê quando você olha para você mesmo? Vamos supor, pega uma semana, qualquer semana, uma semana normal da tua vida. O que você vê quando você pega essa semana? Acorda de manhã, logo para trabalhar. Aí você trabalhar é o dinheiro, as contas, os problemas, as coisas. E daí no fim da tarde você vem para casa, come o pão com o dinheiro que você penosamente ganhou. E aí você dorme e no outro dia começa tudo de novo. Você acha que Deus criou você para isso? Excuse me. Mas para mim isso é falta de imaginação. Se Deus tivesse te criado assim. Ele seria um tremendo Deus com falta de imaginação. Porque isso não tem razão nenhuma de ser. A Bíblia diz lá no Salmo: inútil vos será levantar de manhã, repousar tarde, comer o pão que penosamente ganhastes. E aí a Bíblia completa: aos seus amados ele dá enquanto dorme. Agora, seus amados são aqueles que estão andando no destino. Mas tem muito amado que não está andando no destino. Está igual gafanhoto. Está igual formiga. Trabalha, trabalha, trabalha. E o nome é trabalho. Eu não estou dizendo que tem que ser preguiçoso, não me entenda mal. Mas estou dizendo que, será que Deus não tinha uma coisa melhor para você do que pôr você nessa terra para trabalhar? Dia após dia, e a sua vida se resume nisso? Trabalha e paga a conta, e no mês que vem a mesma conta, e daí conta nova, e daí saúde, e daí coisa. Será que você veio para isso? Aprenda com Maria. Aprenda com Maria. Faça o que ela fez. Tenha alegria, ache graça diante de Deus. Medite na palavra. Medite na palavra. Tenha temor a Deus. Sabe? E aí vem no versículo, veja que coisa interessante, versículo 31 até o 33, olha o que diz. E eis que conceberás e darás à luz a um filho, a quem chamará pelo nome Jesus, que quer dizer Salvador. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, dará o trono
de Davi, o seu pai, e ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. E a Maria então ficou pensando. Aí veio a revelação. Se você tem temor no coração, se você está meditando, se você está interessado no que Deus está querendo dizer para você, às vezes Deus não fala nada mais. Deus para de falar, porque não é interesse. Vai falar para quê? Vai falar para quê? Mas ela estava interessada. Então Deus começou a contar a história. Você vai ser pai de um garoto, mãe de um garoto que vai se chamar Jesus. E ele vai ser grande. E ele vai ser o Salvador. E ele é filho do Davi. E seu reino nunca vai ter fim. E ela pensou, uau, isso é grande demais. Aí está o ponto. Se você estiver vivendo o destino que você próprio está construindo para você, o teu destino é do teu tamanho. É o que você pode. Levanta de manhã cedo, trabalha o dia inteiro, chega de tarde, de noite, dorme, no outro dia já de novo, e tudo a mesma coisa. Mas se o destino teu é um destino que vem de Deus, ele é maior que você. Ele é maior que você. E foi isso que Maria começou a pensar. E veja o que ela diz no fim da história. Ela fala assim, ó. E ela disse então Maria ao anjo, como será isso, visto que não tenho relação com homem algum? Ela falou, seu anjo, eu estou prometida, mas não estou casado. E você diz que eu vou conceber e dar à luz um filho que está sendo gerado em mim. Mas que negócio é esse? Eu não entendo. Veja, a Bíblia é clara, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Sabe, o plano que Deus tem para você é igual o plano que Deus tinha para Maria. É muito maior do que você. Não pode nem ser entendido por você. Nem ser entendido por você. Às vezes você não consegue entender todo o plano. Agora, o grande problema é se nós estamos no plano ou não estamos no plano. Se nós estamos no plano ou não estamos no plano. Gente, nós, os seres humanos, que somos criados muito para cá de Deus, muito abaixo, nós não fazemos nada sem plano. Vamos dizer que você queira construir uma casa. Qual a primeira coisa que você faz? Você tem que decidir na sua mente. Não, a minha casa eu quero 4 quartos grandes, eu quero cozinha, eu quero sala de estar, eu quero 3 banheiros nessa casa, eu quero uma casa de 2 andares, eu quero uma casa térrea, eu quero... E aí você vai decidindo. E qual é a segunda coisa? Você tem que fazer um projeto. E depois você tem que ter gente que saiba construir isso. Você não vai se botar a fazer isso. O governo nem deixa você fazer isso. Chegou o tempo do plumbing, tem que chamar um camarada que saiba, que seja licenciado. Fazer a tua planta tem que ser um arquiteto licenciado. Fazer a tua eletricidade tem que ter licença. Então, a parte da construção é alguém licenciado. E sabe qual é o único licenciado nisso aí? No que nós estamos falando? Deus. Deus é licenciado, Ele quer construir em você tudo aquilo que Ele planejou. Você é um planejamento de Deus. Maria era um planejamento de Deus, com um propósito específico. Você é um planejamento de Deus com um propósito específico. Mas às vezes nós estamos pensando, mas qual é o planejamento? Como é que Deus vai construir em você, gente? Se não te contar o que é. Porque a Bíblia diz que nós somos cooperadores de Deus. A partir da hora em que Deus tem o seu melhor plano para mim, para você, e Ele começa a construir, nós precisamos ser cooperadores. Sabe o que é cooperador? É um que opera junto. Sabe por que você precisa ser cooperador? Porque Deus não vai fazer contra a sua vontade. Você tem que operar junto. Você tem que desejar o que Deus deseja para você. Você tem que se submeter às condições daquilo que Deus deseja para você. Tem que operar junto. Tornar-se cooperador. Aqui está Maria, operando junto. Cooperadora. Tremendo. Temos que aprender essa lição com ela.
Temos que nos tornar cooperadores. E a Maria diz assim, nossa, mas isso aí não tem jeito. Está além de mim. Aí o anjo diz, está bem além de você. Você não pode. É Deus que vai fazer. O Espírito Santo vai vir e vai te cobrir com a sua sombra. Sabe, gente, quando o seu destino for ser cumprido, o Espírito Santo vai vir sobre você e vai te cobrir com a sua sombra, como fez com Maria. Não para gerar Jesus em você, mas para gerar o plano que ele tem para você. Porque ele encobriu Maria com a sua sombra para gerar o plano que ele tinha para a vida dela. Agora fala para mim, essa mulher não é o máximo? Tudo isso aconteceu na vida dela. Eu olho para mim e olho para ela como eu estou para cá, como eu estou abaixo, como eu queria ser como ela. Faça dela a sua inspiração. Ela é uma inspiração. Então olha só, versículo 35 a 37. Como é que Deus cumpre o destino de Maria? Da mesma forma que cumpre o teu destino. Da mesma forma que quer cumprir o nosso destino. 35 diz aí, respondeu o anjo, descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a tua sombra. Gente, sem o poder de Deus, você vai ficar no seu destinozinho humano. Teus pensamentos que são mais baixos que o pensamento de Deus, teus planos que são menores que os planos de Deus. Se não vier Deus, e se você não abrir o teu coração para isso, então descerá o Espírito Santo sobre você, e ele vai te encobrir com a sua sombra. Por isso aquilo que vai nascer de ti, isto é, há um destino que tem que nascer de ti. De Maria era Jesus. De você o que é? De Abraão era Isaac. Tinha que nascer Isaac. De Abraão, esse era o destino. Isaac veio para... Abraão existiu para ter o Isaac. Maria existiu para ter Jesus. Você nasceu para ter o quê? Você existe para ter o quê? Temos que pensar, nós existimos para alguma coisa, Talu. Sabe? Se a gente não existe para nada, então eu pergunto, para que existir? Para que existir? Agora, às vezes, o tempo, a gente esquece que o relógio está tique, 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 tique. Está passando, o tempo está passando. Quando a gente vê, é o outro ano. E a pergunta é essa, e aí? E aí? Deus tem o plano, mas quando a gente vê, é o outro ano. E aí? E aí, o ano se passou. Então, como é que Deus cumpre? Deus cumpre pela obra do Espírito Santo em nós. Por isso que nós não podemos andar pela carne. Por isso que a Bíblia diz que o que nasceu do Espírito é Espírito. E nós temos que andar pelo Espírito. Andai pelo Espírito, diz a Bíblia. E jamais satisfareis a concupiscência, o desejo da carne. Andar pelo Espírito. Como Maria estava andando pelo Espírito. É assim que Deus vai cumprir o destino da gente. É deixar o poder do Espírito Santo agir na gente. Não é a gente coordenando a coisa, não é a gente fazendo. Não é a gente fazendo. É a gente colocar como Davi fazia. Se você ler a história de Davi, ele fez tanta coisa horrorosa na vida dele. Mas o destino de Deus na vida dele se cumpriu. Por isso a Bíblia chama ele de homem segundo o coração de Deus. Não era um homem que não tinha pecado, pelo contrário. Era um terrível pecador. Mas sabe, ele perguntava, Deus, eu vou nessa batalha, o Senhor vai me entregar esse povo? Deus dizia, entrego. Como é que eu tenho que ir? Eu vou por aqui, por ali? Deus diz, persegue que você vai alcançar. E vai recuperar tudo. Quando queimaram a cidade dele, chamada Ziklag, aconteceu isso, por exemplo. E aí estava lá para fazer uma guerra. Senhor, por onde eu vou? Vá. Quando você ouviu um som de tropas, cavalos cavalgando, é que eu já mandei meu exército, vai lutar por você, vá. A gente precisa viver assim. Isso é viver pelo Espírito Santo. Nós temos que viver, perguntar para Deus, Senhor, o que é que o Senhor tem para mim? O Senhor não tem para mim isso. Então chega disso. Eu quero fazer o que o Senhor tem para mim. Entendeu? Esse era o ponto de vista de Maria. É assim que ela vivia. Agora presta bem atenção. Versículo 35. Olha só o que diz aí. Lá no fim. Por isso também. Diga comigo, por isso também. Outra vez, diga, por isso também. O que há de nascer será chamado Filho de Deus.
o que precisa nascer da sua vida precisa ser de Deus. Nós estamos gerando coisas, estamos gerando relacionamentos, gerando negócios, estamos gerando trabalho, estamos gerando... Quem é o pai disso? Da onde vem isso? Vem de Deus. Ou estamos na nossa vida assim, correndo tudo, e corre para aqui, corre para lá. E a nossa vida vira uma correria. E daí, estamos gerando de nós mesmos, não de Deus. Então, nós estamos gerando, mas estamos gerando de nós mesmos ou de Deus? Que coisa tremenda isso. Gálatas capítulo 22, versículo 31. Capítulo 4, versículo 22. Coloca para nós lá o Gálatas 4, 22. Gálatas 4, 22 até o 31. Veja que coisa tremenda. Veja aí o que diz aqui. Porque está escrito que Abraão teve 2 filhos, um da escrava e outro da livre. Para aí, não muda ainda. Nós hoje podemos gerar 2 filhos. Um da escrava, que é o que geramos por nós mesmos, que são as coisas que geramos por nós mesmos, e podemos gerar um da livre, que é o que geramos pelo Espírito Santo de Deus, que é o que geramos, que Deus gera pelo Espírito na gente. Vai para frente. Ele teve esses 2 filhos. Todavia, o que era da escrava nasceu segundo a carne. O que você está gerando está nascendo da onde? O que Maria estava gerando, estava nascendo do Espírito. O que você está gerando está nascendo da onde? Por isso que ela é um exemplo para a gente. Não pode nascer da carne. Mas o que era da livre nasceu por promessa. As coisas que está fazendo são o resultado das promessas que Deus tem para você. Aí você pode dizer, pastor, agora danou. Porque eu nem sei as promessas que Deus tem. Gente, mas se você não sabe as promessas que Deus tem, aí como é que vai se mover? Precisamos descobrir. Precisamos meditar, como Maria fez, ter o temor que Maria teve, para conhecer isso. Então, o que era da escrava nasceu da carne, mas o que era da promessa nasceu livre, era da promessa. Então, as coisas que é da promessa para a gente, nasce livre, é da promessa. O que se entende por alegoria? Essas 2 mulheres são 2 pactos. Um do Monte Sinai, que dá à luz a filhos para a escravidão, que é Agar. Vai para frente. Ora, esta Agar é o Monte Sinai, na Arábia, corresponde a Jerusalém atual, que é escrava com seus filhos. Gente, nós somos Agar, escravos. Agora vai para frente. Mas a Jerusalém, a que é de cima, é livre, a qual é nossa mãe. Vai para frente. Pois está escrito, alegra-te, estéril, que não dás à luz. Alegra-te, Maria, que nem é casado, mas vai ser gerado em você. Alegra-te, e aí você pode ter o teu nome. Porque o que vai ser gerado de você é de Deus. Alegra-te, João, porque o que é gerado de mim é de Deus. Você precisa ter certeza disso. Você precisa fazer esse exercício todo dia. Porque você não pode deixar ser gerado de você coisas que não sejam de Deus. Quantas coisas nós estamos gerando aí que não tem nada de Deus? Então veja lá, alegra-te, estéril, que não dá luz. Esforça-te e clama, tu que não estás de parto. Porque são mais os filhos da desolada do que da que tem marido. As coisas da carne, da Agar, são muito mais. Mas tem muito menos valor. Não subsiste. Não permanece. Mas o que é da livre, vai para frente. Ora, vós, irmãos, sois filhos da promessa, como Isaque. Está entendendo? Levanta a sua mão assim comigo e diga assim, eu sou filho da promessa, como Isaque. Amém. Você é isso. E isso nós estamos aprendendo na vida de Maria. É tremendo isso. Vai para frente. Mas como naquele tempo, o que nasceu segundo a carne, perseguia o que nasceu segundo o Espírito, assim também agora. Ai. Exatamente a mesma coisa.
o filho da Agar, como é que era mesmo o nome dele? Ismael. Perseguia o filho de Sara, como é que era o nome dele? Isaac. Ismael perseguia Isaac. Os frutos da carne perseguem os frutos do Espírito. As coisas geradas pela carne são contra as coisas geradas pelo Espírito. É assim. Diz assim, é assim também agora. Que diz, porém, a Escritura: lança fora a escrava e seu filho, porque de modo nenhum o filho da escrava herdará com o filho da livre. Você sabia que tudo aquilo que nós estamos produzindo, que é filho da escrava, não vai entrar na conta? Não vai servir para nada? Vai ter que ser lançado fora. Não valeu nada. Pura perda de tempo. Que coisa tremenda. Não vai herdar com o filho. Está escrito lá. Jesus falou. Muita gente vai vir para ele, né? Está escrito lá no Mateus 7. Vai dizer: Senhor, em teu nome nós fizemos isso. Profetizamos, curamos, expulsamos o demônio. Ele vai dizer: nunca vos conheci. Tudo era filho da escrava. Não era filho da livre. Que tremendo isso. Vamos voltar para o nosso texto, né? Então o resultado tem que ser de Deus, gente. O resultado do que vai acontecer na sua vida tem que ser de Deus. Aprendemos isso com Maria. E veja só, versículo 37. O que diz aí, ó? Versículo 37 do nosso texto, né? Diz assim: porque para Deus não haverá impossível em todas as suas promessas. Vamos dizer isso. Porque para Deus nada será impossível. Outra vez. Porque para Deus nada. Agora para mim, vou gerar da escrava. E vai ficar gerando da escrava. Porque as coisas que Deus quer vão ser geradas pelo Espírito Santo. E para Ele não é impossível. Pode crer, pode confiar, não é impossível. E a última coisa aqui, como é que a gente torna essa promessa em realidade? Nós já vimos, alegra-te favorecida. Por que tem que se alegrar? Nós já vimos como Deus cumpre o nosso destino. E agora nós vamos ver a última coisa. Como é que nós tornamos essa promessa em realidade? Amados, preste bem atenção. Se você for ler a tua palavra, pega a tua Bíblia na sua casa, você vai ver os milhares de promessas que tem aqui. E tudo que é promessa que tem nós, vós, que é promessa no geral, é para você. Tem promessa que é específica, não vale para você. Mas for promessa geral, tudo aplica a você. Você não vai conseguir nem anotar do tanto que existe aqui de promessa. Agora preste atenção. Nós temos até um ditado entre nós que diz que assim, promessa é dúvida, é dívida. Promessa é dúvida. Promessa é promessa, não é uma coisa cumprida. A maioria das coisas que Deus tem para você, Ele tem na forma de promessa. Diga, Deus tem para mim todas as coisas na forma de promessa. Mas caramba, Deus, por que o Senhor tem na forma de promessa? Por que já não faz de uma vez o negócio? Sabe por quê? Tem em forma de promessa porque depende da tua decisão de tomar posse da promessa. Deus não vai enfiar goela abaixo a bênção na tua vida. Nem maldição. Ele não põe nada. A Bíblia é clara. O que nós semearmos, nós vamos colher. Gálatas capítulo 6, versículo 10. Não vos enganeis. Tudo o que o homem semear, isso ele colherá. Então as promessas de Deus estão aí para que você tome posse delas. E a tomada de posse, isso é comigo e é com você. Nós podemos deixar todas as promessas aí e elas ficarem sendo promessas a vida inteira. E não vai adiantar nada. Veja o que acontece no versículo 38, a primeira parte. 38. Então Maria disse, vai tomar posse da promessa. Aquilo era uma promessa. Eis aqui a serva do Senhor. Se cumpra em mim a tua palavra. E o anjo diz, está feito, tchau. E vai embora. Não é isso que está escrito aí?
Disse Maria: eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim segundo a sua palavra. O que ela está dizendo? Senhor, de agora em diante não é mais promessa. De agora em diante eu tomo posse. Eu me submeto. Eu me posiciono. Eu digo sim para a tua promessa. Agora você pode pensar assim: mas quem é o louco que vai dizer não para a promessa? Mas tem duas maneiras de dizer não. Uma é dizendo: não quero essa promessa. Outro é relegando para lá a promessa, não fazendo nada, deixando para depois. E aí, se você deixa para depois, sabe o que acontece? Acaba esquecendo. E cai no mar do esquecimento. Já pensou quantas promessas Deus tem para a tua vida? Que são promessas que talvez até já passou o tempo delas. Eu vou dizer uma coisa para vocês, eu tenho consciência disso na minha vida. Há promessas de Deus para mim que já passaram do tempo. Agora não adianta mais. Era para aquele tempo. E a maior tristeza é isso. Mas ainda há promessas que são para agora, que eu não posso perder. Veja, por exemplo, Deus trabalha nesse sentido com palavra de promessa. Eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo se ausenta dela. Por que o anjo se ausenta dela? Estava feito. Ela tornou a promessa em uma lei, em uma certeza. Então, quando é que as coisas se tornam incerteza? Quando você pega o que Deus disse e você põe a tua vontade. E isso, então, torna a promessa uma decisão certa de Deus. Deixa de ser promessa. Querem ver isso? No livro de Gênesis 22, tem a história do pai Abraão. O pai Abraão tinha uma promessa, que ia nascer Isaac. E aí o tempo vai passando, e cadê o Isaac? E aí o homem chega com 90 e tantos anos, 80 e tantos anos, cadê o Isaac? Aí a Sara está vendo a coisa, está ficando feia a coisa. E ela chega então para ele e fala: olha, eu tenho uma escrava. Escrava não tem direito a nada. Escrava é como uma máquina de lavar roupa, naquele tempo. Então eu vou fazer o seguinte: eu vou te dar minha escrava, você vai ter um filho com ela que vai ser o nosso filho. Gerou da escrava. Gerou Ismael, que até hoje dá problema. E aí, o outro lá foi e teve o Ismael. E aí o tempo passa, e o tempo passa, e nada. E aí o homem chega aos 100 anos. Aí quando ele estava com 99, vem um anjo e diz: ei, daqui um ano, não sei por que o anjo fez isso com o coitado, já estava todo aquele tempo esperando, e aí vem um anjo e diz: daqui a um ano, imagine eu dizer: acabou, que negócio é esse? Por que não começa já? Daqui um ano eu volto e vou cumprir o que eu disse. A Sara vai ter um filho. E a Sara estava na tenda. E diz a Bíblia que a Sara, anjo bobo, não sabe que eu já não tenho mais jeito, já passou da época. Irmãos, quando a promessa é de Deus e você não está bagunçando com ela, você está esperando, nunca é fora da época. Não interessa a tua condição. Não interessa. Deus vai cumprir. Então, ela riu. E aí o anjo disse: por que a Sara riu? Aquele anjo era Jesus, antes da encarnação, chamado Filho. Era Deus, o Filho, falando com ela. Aquele que ia nascer de Maria aqui, ó. E aí ela riu. E aí o anjo disse: por que ela riu? E ela disse: não ri. Ele falou: riu sim, eu vi. E ele vê tudo. Aí, dali um ano, ele vem e nasce o Isaac. E aí o Abraão está lá faceiro com o Isaac, cresce o Isaac, e ele está ensinando o Isaac. Um belo dia Deus chega e diz assim: ô Abraão, esse Isaac aí, viu? Teu filho, e daí tem até uma palavra lá meio chata, teu único filho. Pega esse menino, vai lá no monte que eu te mostro e mata ele para mim. Ai, e aí? E aí? Até então, o Isaac era uma promessa para ele. Não tinha ainda sido posto um selo lá. Eu quero que leia alguns versículos. Pega, por favor, aí o 22 do Gênesis. Veja o versículo 1, nós vamos ler só uns 3, 4 versículos, 5. 21. Sucedeu que depois dessas coisas, Deus provou Abraão e disse: Abraão, ele diz: eis-me aqui.
igual Maria, eis aqui a serva do Senhor. Ok? Vai para o próximo versículo, o 3. Vai para o versículo 3. Prosseguiu Deus, disse, toma o teu filho, teu único filho. E Abraão, então, cedo, pega a lenha, põe no jumento, arruma tudo e vai para matar o filho Isaque, o filho da promessa. Vai para frente. Versículo 9. Versículo 9. Nós vamos ler só os versículos que está aí. Versículo 9. Havendo chegado ao lugar que Deus lhe dissera, edificou um altar. E ali pôs a lenha em ordem. E amarrou Isaque e pôs o filho e deitou sobre o altar em cima da lenha. Próximo versículo, 10. E estendendo a mão, pegou o cutelo, que é o facão, para imolar o seu filho. Levantou o facão e estava descendo o facão. Versículo 11. Mas o anjo do Senhor bradou. Diga comigo, bradou. Quando você estiver oferecendo para Deus de volta, porque Deus te dá. Mas às vezes a gente transforma a bênção de Deus em nosso Deus. A bênção de Deus começa a ocupar o lugar do abençoador. Aí você perde. Eu perdi muitos Isaques, porque a bênção ocupou o lugar do abençoador. Então ele estava descendo para cortar o pescoço da ovelhinha dele. E Deus disse, Abraão, ele respondeu, eis-me aqui. Vai para o próximo. E ele disse, não estenda a tua mão sobre o mancebo, não faça nada, porquanto vi que temes a Deus. Não me negastes o teu próprio filho. Agora vai para o versículo 12. Então o anjo bradou a Abraão pela segunda vez. 2 brados, não estenda. Mas agora vem o segundo brado, o anjo dá o segundo brado. Veja aí, ó. O que é que está escrito aí no versículo 16? E disse, por mim jurei, diz o Senhor. Leia comigo isso, isso é importante. Diga, por mim jurei, diz o Senhor. Outra vez, alto, todo mundo. Por mim jurei. Agora já não dependia mais do que o Abraão ia fazer. Já não dependia mais do que Isaque ia fazer. Porque agora Deus estava jurando por quem? Por ele mesmo. Agora não tinha mais como voltar atrás. Irmãos, a tua promessa se torna verdadeira quando Deus prova você na promessa. Você está entrando na promessa e você entrega ela de volta para Deus. Deus jura, nunca mais ela pode ser atrapalhada na vida. Ela vai se cumprir mesmo. Ela vai se cumprir mesmo. Então veja só Maria. E ela diz então, faça-se em mim, segundo a sua vontade. E aí o anjo diz, tchau. E aí Jesus nasce. Que coisa tremenda. Então, como é que nós cumprimos isso? Nos posicionando nas promessas. Recebendo as promessas. E continuando a fazer com que Deus seja o Deus que prometeu, que cumpre. E que é o Senhor. Às vezes, irmãos, eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu sei por mim. Eu digo isso por mim. E com vocês é a mesma coisa. Nós não podemos, às vezes, nem ser abençoados. Porque se Deus nos abençoar, a nossa bênção toma o lugar dele. A gente esquece de Deus. Muitas vezes quer fazer mal para uma pessoa, abençoe. Ela vai esquecer de Deus. Vai querer desfrutar, e quando vê, não tem mais Deus. Lembra do pastor Harold pregando? Do povo no deserto? Deus dizendo, saudade de quando você estava no deserto. É isso. Então, amados, o anjo do céu bradou pela segunda vez. E dizendo, jurei por mim mesmo, porque fizestes isso. Não me negastes o teu único filho, que deveras te abençoarei. Já não depende mais de você. Gente, enquanto depender de você e de mim, a bênção, há uma dúvida. Mas quando não depender mais, só depender de Deus, aí não tem mais problema. Te multiplicarei, a tua descendência será como as estrelas do céu, areia no mar. A tua descendência possuirá a cidade dos seus inimigos. Nela serão benditas todas as nações da terra. Agora, a última coisa. Vamos todos juntos. A última coisa. Porque obedecestes a minha voz. Vai lá de novo. Porquanto obedecestes.
Outra vez, levanta a voz. Porquanto obedecestes a minha voz. É isso que sela a promessa de Deus. É isso que transforma a promessa de Deus em garantia. É a nossa obediência à voz dele. Entenderam? Aleluia. E aí nós temos 3 perguntas para você fazer. Numa escala de 0 a 10, quanto é que você está se parecendo com Maria? Numa escala de 0 a 10, quanto você se parece com Maria? Quais são as 2 áreas da vida tua que tem mais problema para cumprir o destino? Não sei quais são as 2 áreas. Quais são as 2 coisas mais importantes que você vai fazer? Porque tem que fazer alguma coisa, senão não adianta nada.